How's it going? Tudo bem? Eu sou o Teacher Eric e sejam bem-vindos, welcome, a mais uma grande aula da Escola Liverpool. Estudaremos os verbos regulares e irregulares em inglês com foco no passado, no simple past. Entre outros temas, aprenderemos o que é um verbo irregular, o que é um verbo regular, dicas e exemplos, faremos exercícios e também comentaremos a forma negativa, que sempre exige cuidado. Deixa aí o seu like, se inscreva no canal da Escola Liverpool e let's get started, vamos começar. Eu vou começar logo com um exemplo aqui, ó. Olha esse exemplo no passado. I went to the mall yesterday. Eu fui ao shopping ontem. O verbo went aqui está no passado ou na forma 2, conhecida como simple past. Went é o passado do go, tá? Do verbo ir. Então, o go eu chamo de forma 1 ou infinitivo e o went é o seu passado. O went é considerado irregular, porque a gente vai ter que decorar. Perceba que o went não tem nada a ver com o go, né? Beleza. Olha esse outro exemplo agora. I watched TV series last night. Eu assisti séries de TV ontem à noite. Watched é um verbo no passado, quer dizer assistiu, eu assisti séries noite passada. E ele é o passado do verbo watch. Perceba que entre de watch para watched, nós adicionamos um ed no final. Esse é um verbo regular. Então, praticamente os verbos regulares recebem um ed no final e eles são mais previsíveis. Então, mais curiosidades sobre os verbos regulares e irregulares. A grande maioria dos verbos irregulares, elas têm a origem no Old English, de base germânica, são palavras muito antigas, né? Por serem mais antigos, preservam o jeito que as pessoas falavam há séculos. Exemplo, go, forma 1, went, que é o passado, e o gone é o chamado de past participle, ou terceira coluna, que iremos abordar numa outra aula. Muitos verbos regulares chegaram por meio do latim e do francês, principalmente após a Idade Média. Seguem uma regra mais fixa, adicionando ed tanto no passado quanto na forma past participle, que é a terceira coluna. Então, por exemplo, o verbo watch, que eu falei, é regular. Ele fica na forma 1, watch, o passado, watched, e o seu past participle é watched. Beleza? Vamos focar na aula de hoje a segunda coluna e começando com a forma afirmativa. Na forma afirmativa, os verbos no passado sempre mudam de forma. Vamos conjugar um verbo regular. Por exemplo, aí eu falei do watch. Olha só como é que é fácil. Repeat. I watched, you watched, he watched, she watched, it watched, we watched, they watched. Tudo fica watched. Para todo pronome pessoal, para toda pessoa ficou watched. Não tem diferença. Esse é um verbo regular, então ele tem esse ed na terminação, é só isso. Ele é mais previsível. Vamos conjugar um verbo irregular agora. Pode ser esse go mesmo. Então, no passado, o go vira went. Vamos conjugar o went. De eu fui, você foi, ele foi a um lugar. Repeat. I went, you went, he went, she went, it went, we went, they went. Perceba que usamos went para todas as pessoas. Esse é o passado do ir, do go. Tá? Esse é considerado um verbo irregular porque ele não segue muita regra. Olha como é que mudou do go para o went. E a gente conversou que esses verbos são palavras mais antigas. A maioria deles, tá? São palavras mais antigas que vieram aí da parte germânica do idioma, sim? Do Old English. Perfeito? E depois dessa conjugação dessas dicas, vamos fazer alguns exercícios já aqui na forma afirmativa. Olha lá. Então, de novo, esse exercício. I go to the mall yesterday. O go no passado fica I went to the mall yesterday. Perfeito? Fui ao shopping ontem. Outro exemplo. She put to watch a movie last night.
você vai pegar o watch e passar para a forma 2, que o watch é regular e vai ganhar um ed. She watched a movie last night, ok? Ela assistiu a um filme noite passada. Então esse é um verbo regular, tá? Dica: em exercícios de livros, às vezes aparece to watch. Esse é só um detalhe. A forma 1, às vezes chamada de infinitivo, também pode ser escrita com o to. Então, to watch é a forma 1 também no infinitivo. Quando você passar para 2, você vai tirar esse to sempre, tá bom? Perfeito. Mais exercícios aqui. Study. Olha lá, esse é um verbo regular, vai ganhar ed. I math last week. Então vai ficar I studied math last week. Eu estudei matemática na semana passada. Perceba que tem o ed, mas tem um detalhe. O y saiu e entrou o i. Isso ocorre para verbos terminados em consoante y, como o study. Tá? E com a prática você vai decorar quais. Mas basicamente o study no passado vai perder o y e ganhar ied. Esse é só um pequeno detalhe, mas ainda mantém o ed no final. Repeat, I studied math last week. Eu estudei, I studied. Ok. Agora um verbo irregular para você, tem que decorar esse aqui. I have a lot of fun on my vacation. Eu me diverti muito nas minhas férias. Passado, I had a lot of fun on my vacation. Repeat, I had a lot of fun on my vacation. Eu tive muita diversão, quer dizer, eu me diverti muito nas minhas férias. O verbo have, então o passado é had, beleza? Ele é irregular porque não tem o ed, né? Próximo, work. Esse é um verbo regular com ed. He put us so hard on this project. Olha lá. Repeat. He worked so hard on this project. Ele trabalhou tão duro neste projeto. Então, o trabalhar é regular e ganha um ed no final. Perceba que nem todo ed é pronunciado igual. Aqui, ele puxa mais para o som de T. Repeat. He worked so hard on this project. Com a prática, você vai acostumar como que o ed é pronunciado. Tá? Às vezes é com T, como worked, e também a gente pode, por exemplo, em alguns verbos só pronunciar o D. Tá? Outro exemplo é o verbo to be. Esse é um verbo irregular. Tá? Olha só. I was at home last Sunday. Tá? O verbo to be, ele é muito irregular, na verdade. Ó. I was at home last Sunday. É o verbo estar, ser estar. Eu estava em casa no último domingo. I was at home last Sunday. Ele é muito irregular, pessoal, porque o verbo to be, ele vai mudar de pessoa para pessoa, tá? Então ele é bem decoreba, mas vou deixar a tabelinha para você. Na afirmativa, o verbo to be fica assim, olha só que interessante. I was, you were, he was, she was, it was, we were, they were. Então ele tem duas formas, tá? Ele é irregular e tem duas formas, was e were. Aí vai depender da pessoa, como você viu aqui na tabela. Tudo bem? Por exemplo, eu estava em casa ontem. I was at home yesterday. O meu irmão, ele estava no trabalho. Aí eu falo, he was at work. E você estava na escola. You were at school. Então, conjugamos o verbo to be, que ele é diferentão, tá? Ou seja, nós temos vários verbos irregulares e vários verbos regulares. Eu vou mostrar aqui uma lista para você. Essa listinha dos verbos irregulares mais usados, formas. Você pode baixar essa lista como PDF. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo, ou você pode acessar o nosso site da Liverpool. Tá bom? Vou deixar o link, você pode baixar. Então, esses são os verbos irregulares mais usados. Eu vou mostrar para vocês aqui. De preferência, seria legal você tentar decorar todos, e você pode também, aos poucos, tentar considerar a terceira forma também. O teacher não falou da terceira hoje, mas você já pode, aos poucos, decorando sempre de 3 em 3. Olha o verbo to be. Be, was, were,
que eu mostrei que tinha duas formas, né? Been, tá? São as três formas do verbo to be. O verbo become, que é muito usual também. Become, became, become. Tá? Você vai decorando assim. Do, did, done. Vamos pegar o que eu falei aqui do go. Olha as formas do go. Go, went, gone. Tá? Outro verbo irregular aqui que a gente falou. Have, had, had. Que é o verbo ter ou pode ser usado para fazer uma refeição também. Tá? Outro exemplo aqui é o verbo make, de produzir ou de criar uma coisa. Make, made, made. Tá? O foco é na segunda coluna hoje, mas você já pode ir tentando decorar de 3 em 3. Esses são os 20 mais usados e você deveria tentar decorar pelo menos a maioria, ou todos. Tá? Eu vou deixar esse documento para vocês também. Veja na descrição aí do vídeo, tá? Ou posso deixar nos comentários também. Nós também temos os 20 regulares mais usados. Aqui tem algumas formas, beleza? Então, os 20 regulares mais usados. O ask, asked, asked é perguntar, pedir. Observe o verbo like, eu gostei de algo, like, liked, liked. Perceba o verbo talk, conversar com alguém, talk, talked, talked. Tá? E a gente falou hoje do watch, watched, watched. E do trabalhar, work, worked, worked. Nesse documento aqui tem alguns exemplos com os verbos, ó. Exemplos com os irregulares. I was at home, beleza? E você pode pegar exemplos aqui com os regulares também que eu deixei, ó. 20 regulares com exemplos. Ela fez uma pergunta, ela perguntou, she asked a question, eu acreditei em você, I believed in you. Ele me ligou ontem à noite. He called me last night. Então você pode ver estes exemplos aí, tá? Dica: essas mudanças para a segunda forma ocorrem só na afirmativa. Olha que maluco. Vamos ver como é que fica a forma negativa dos verbos, tá? De forma geral, com algumas exceções, mas em geral, vamos adicionar o didn't na forma negativa. Didn't. Olha só, eu vou conjugar agora o verbo trabalhar, work, na negativa. Work é um verbo regular, ele ganhava ed, mas olha como é que fica. I didn't work, you didn't work, he didn't work, she didn't work, it didn't work, we didn't work e they didn't work. Perceba que a negativa ganha o didn't, e a forma do verbo volta para a primeira. Olha, não tem mais ed, não tem mais irregular nem regular. É só copiar o verbo. Essa é a forma negativa. Então, exemplo, o próprio go, que era irregular, lembra? Virava went. Se eu falar, eu não fui ao parque ontem, vai ficar I didn't go to the park yesterday. Tudo bem? Eu não fui ao parque. Com raríssimas exceções, e a principal exceção é de novo o verbo to be. O verbo to be fica sem o didn't, ele só recebe o not. Ele recebe o not assim, ó. Eu não estava em casa. Vai ficar, o verbo to be ficava was, lembra? I was not at home. I wasn't at home. Então o verbo to be é sempre uma exceção da exceção. Beleza. E só para fechar, a gente tem aqui mais exemplos da negativa, daqueles exercícios, ó. Vamos fazer na negativa? Veja o verbo go. Vai ficar I didn't go to the mall yesterday, ok? Mais um exemplo. She didn't watch a movie last night. Ela não assistiu a um filme. Tudo volta para a forma 1, mas recebe o didn't. I didn't study math last week. Eu não estudei matemática a semana passada. I didn't have a lot of fun on my vacation. Eu não me diverti muito. He didn't work so hard on this project. Ele não trabalhou tão duro. I wasn't at home last Sunday. Do verbo to be. Essa é uma exceção, pessoal. Não ganha o didn't, tá? Guys, espero que você tenha gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal e aproveite outras aulas nossas. See you later!